Eu quero ser sucinto, porque eu sei que o tempo é curto e tem muito assunto e eu gosto de dar todas as informações. No caso do Arthur, já chegaram propostas para o Arthur e propostas boas. E o América não fez, tá certo? Quando começou o ano, o Mancini virou para mim, para nós, né, e falou assim, Salum, lateral. Eu falei assim, o Patrick está na hora da gente agradecer e tal, fez um belo trabalho com a gente, né? E o Raul Castro era estrangeiro, esse número de estrangeiro e tal. Vamos trazer um lateral? E ele falou assim, não pode bancar o Arthur? Pode. Eu quero o Arthur como um dos dois laterais, que eu vejo muito potencial nele, ele vai jogar. Falei, fechado, Mancini. Eu gosto do Arthur, tecnicamente ele é um craque, certo? Ainda faltava um pouquinho de lustro, fechou. Então ele vai ficar entre os dois jogadores para jogar. E ele, ao ser convocado para a seleção, ele deu um salto de qualidade e está jogando muito. E já chegaram sondagens, propostas e tudo. Só que a gente tem que ter um certo cuidado com isso. Se você falar assim, segurar ou vender, o América está na hora de começar a vender um pouco mais, o América vende pouco. Então, se chegar no preço que a gente acha justo, a gente vai vender. Mas vender mantendo um percentual. O que aconteceu, gente? Durante a história do América, o América fez jogador, teve que emprestar para um time no Brasil, e esse time vendeu, ganhou dinheiro, e a gente fica com a migalha. Hoje, com o desempenho do América, o que o América conseguiu, o América está conseguindo mostrar que o atleta dele, tá certo? Sim. Tem um valor direto, não precisa passar para o clube nenhum. Então, as primeiras propostas que eu já recebi do Arthur são acima de qualquer coisa que o América já vendeu. Tá certo? Opa, isso é bom saber. É bom. Então, o América está esperando. Tem que fazer, por exemplo, como fez tem um Mundial, tem que jogar um pouco no profissional, tem que maturar o atleta. Para que eu vou correr com isso? Então não é na próxima janela. O América não precisa de dinheiro? Precisa. Mas o América não vai queimar ativo. Não é na próxima janela. Não é. Eu acho que a próxima janela é uma janela mais rica e que vai vir proposta melhor. Ponto. Acho que vender jogador, desde que o América mantenha percentual para times que podem revender o jogador, permite que a fábrica se recicle. Tá certo? Ô, Salum, só lembrando dois nomes que veio na minha cabeça aqui de situações que o América passou semelhante a essa que você citou, que o América passava para um time do Brasil e esse time vendia e o América ficava com uma migalha. Podemos lembrar do Danilo e do Richarlison, esses dois exemplos? Dois exemplos, claro. Que o América ficou com pouco percentual nisso. Exatamente. Você pega o Pedrinho. O Pedrinho estava encostado no Bragantino. Aí o América traz o Pedrinho. Recupera o Pedrinho e ele é vendido por 5 milhões de euros para um time da Rússia. Não é correto. O que nós fizemos esse ano? Por que o América, esse ano, qual foi a mudança de política? Nós começamos a comprar. Então nós compramos o Marlon, compramos o Éder, compramos o Dadá Belmonte, compramos o Benítez, compramos o Martinez, compramos o Mastriani, compramos... Então, os jogadores que nós queremos que brilhem, o próprio Mikael está com passe fixado para a gente comprar. Porque se não for nosso, o que acontece? O América tem um desempenho que está melhorando, está mostrando para o Brasil um trabalho de excelência. Eu preciso fazer dinheiro com o que eu estou fazendo para poder refazer todos os projetos, tá certo? E isso não é problema nenhum. Então, por exemplo, o que eu recebi pelo Danilo, não fui eu que vendi, mas e nem o Richarlison, a proposta que eu já tive no Arthur, que são sondagens para a proposta, são muito maiores que eu recebi pelo Richarlison. Isso foi por quê? Porque o América mostrou desempenho. Tá certo? Se você tem desempenho e joga de igual para igual com os clubes, ele fala, o jogador do América pode jogar em qualquer clube. Se você não tem isso, ele tem que ir para outro time para se provar. Para se provar. Você está entendendo? Sim. Então, esse ponto, a torcida tem que saber, uma hora nós vamos vender, porque nós estamos vendendo pouco. Se você pegar o balanço do América, a nossa parte de venda é baixa. E nós temos que vender mais. Porque aí eu reinvisto na base, vem uma geração da Copa São Paulo. O que adianta eu ficar segurando o jogador todos? Sim. Eu tenho que vender e recolocar, tá certo? Não cabe todo mundo, né, Salum? Não cabe. Mandando um grande abraço aqui pro Danilo Martins, acabou de mandar um superchat pra gente, valeu, Danilo. Ele mudou de assunto aqui. Ele está falando de um título que o América perdeu em 64, que, segundo ele, mudou a história do América. É o Mineiro do Siderúrgico. Isso. Que se o América ganha aquele título e disputa a Taça Brasil, poderia ter segurado essa base que foi para o Cruzeiro. Faz sentido isso? Verdade é o seguinte, gente. Esse título, eu não fui. Papai foi com os mais velhos.
porque a Alameda estava lotada, o América precisava do empate com o Siderúrgica e perdeu. 3-1. 3-1. E muitos erros foram cometidos e tal, mas o que aconteceu? Foi a época do crescimento do futebol, a época da inauguração do Mineirão e a época que a cidade estava crescendo. Então o América perdeu o título, brigou com a federação, e aí o Cruzeiro veio com aquele time e migrou nossa torcida. Se você pegar qualquer pessoa em Belo Horizonte, ou teve um tio ou teve um avô americano. E aí a geração foi se perdendo nessa virada da década, que o Cruzeiro montou aquele timaço, o América perdeu um título, que é um... Agora, ninguém pode falar que foi isso, mas que isso contribuiu. Contribuiu, né? Com certeza contribuiu. Eu lembro da tristeza da minha família toda, porque minha tia morava em Santa Efigênia, e o pessoal foi para o estádio e nós ficamos esperando, do lado ali. Aí chegou todo mundo, aí perde, briga, aí o América no outro ano teve muita dificuldade, daqui a pouquinho o Cruzeiro, aí inaugura o Mineirão, o América não cedeu o jogador para a seleção, por causa de briga com a federação, só foi o Jaibala, aí acabou fazendo um jogo contra o Palmeiras, uma preliminar, e eu estava no campo, eu assisti. Então... foi mal isso aí. Isso aí fez mal para o América. Né? Isso aí o América estava para ser campeão, perdeu para o Guarani de Divinópolis, 1-0. E aí o Siderúrgica era para ser o campeão, mas o frango do Dejaí empatou. O frango do Dejaí eu estava lá. Empatou. Ia soltar a abelha, uma comédia abelha, atrás do gol do América. Nesse jogo eu estava lá. Esse em Divinópolis? Em Divinópolis. Eu tinha 8 anos de idade. Esse povo de Divinópolis é complicado, viu? E aí depois o Siderúrgica empatou com o Democrata e foi ter o jogo decisivo aqui no Alameda. Todos os ingressos vendidos com antecedência, 3-1 pro... E o gol do América foi do Jair Bala, saltou o Jair Bala. Não me fala do finado Finado Guarani Guarani de Divinópolis, não. Nós somos divinopolitanos.